Se alguma vez você já falou para o alcoolista que você ama, por exemplo, que ele, se ele continuar bebendo, isso vai acabar com o fígado dele, ou que ele vai morrer, ou começar a explicar sobre os males do álcool. Pois é, se você já fez alguma coisa dessas, ou culpou ele por todo o sofrimento da família, essa pessoa parar de beber um dia ou dois, porque, sei lá, deu um choque de realidade, deu um medo, e ela parar de beber, olha, assumindo um compromisso com a sobriedade. Porque assumindo um compromisso na sobriedade, essa pessoa não só para de beber, como ela também passa a se responsabilizar por isso e colaborar com outras coisas. E passa a não ser mais algo que te dá trabalho, mas alguém que colabora com você e consigo próprio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é sobre como fazer quem você ama enxergar o mal que o álcool causa e parar de beber. Porque é o seguinte, não adianta, muita gente que está começando a me acompanhar, até me avisa se esse é um dos primeiros vídeos que você está acompanhando, coloca para mim aqui, hashtag, se for o primeiro vídeo, coloca primeiro vídeo, primeira live, ou novato, se você assistiu poucos, e coloca para mim hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo. Mas uma das coisas que quem está me acompanhando, principalmente quem está me acompanhando há pouco tempo, são dúvidas sobre como fazer quem ama parar de beber. E muitas pessoas têm alguns conceitos na cabeça, alguns intuitivamente corretos e outros intuitivamente errados, que atrapalham, né? Sobre como fazer. Beleza, eu quero fazer o meu familiar parar de beber. Agora, beleza, como? Como vou fazer isso? E aí as pessoas, muitas vezes, elas não têm dúvidas sobre pontos que deveriam ter. Então, quer dizer o quê? Às vezes você, familiar, talvez você possa ter certezas sobre coisas que mereciam um pouquinho mais de dúvida. E essa live de hoje eu vou te ajudar a entender um pouco melhor sobre essa questão de fazer quem você ama enxergar o mal que o álcool causa, que é algo que a maior parte das pessoas intuitivamente pretende fazer. O problema é que existe uma forma que você pode fazer quem você ama enxergar o mal que o álcool causa, que pode levar essa pessoa a parar de beber, e existem formas de fazer essa coisa que não levam a esse destino, que não levam quem você ama a de fato parar de beber. Tem gente que não, se antecipa e me diz, Vitor, como fazer o alcoolista enxergar o mal que o álcool causa? Calma, será que é isso que está faltando? Porque, beleza, e como fazer para enxergar esse mal de um jeito que seja positivo? E daí tem gente que já tentou coisas nesse sentido. Eu quero que você pense um pouco comigo e até me avise nos comentários se você já tentou. Se alguma vez você já falou para o alcoolista que você ama, por exemplo, que ele, se ele continuar bebendo, isso vai acabar com o fígado dele. Ou que ele vai morrer. Ou começar a explicar sobre os males do álcool. Ou às vezes até enviar vídeos da internet para ele assistir. Pois é, se você já fez alguma coisa dessas, ou culpou ele por todo o sofrimento da família, ou culpou ele, ou chamou a atenção dele de uma forma muito direta e confrontativa, dizendo o quanto ele era uma pessoa que agia de forma errada, quanto ele estava destruindo tudo. Pois é, você já deve ter percebido que isso não funciona. Ou quando funciona, a pessoa às vezes acha que funciona, porque daí às vezes a pessoa fica um tempo, uns dias sem beber, mas não funciona do jeito que eu entendo funcionar. O que eu entendo por funcionar? Não é só essa pessoa que você ama ficar sem beber um dia, 2, 3. É essa pessoa parar de beber, se responsabilizando e querendo ficar sem beber. Aí, olha, legal. Porque é toda a diferença essa pessoa parar de beber um dia ou dois porque, sei lá, deu um choque de realidade, deu um medo, deu um atrito ali que ela quer evitar, e ela parar de beber, olha, assumindo um compromisso com a sobriedade. Não é mesmo? Porque assumindo um compromisso na sobriedade, essa pessoa não só para de beber, como ela também passa a se responsabilizar por isso e colaborar com outras coisas. E passa a não ser mais algo que te dá trabalho, mas alguém que colabora com você e consigo próprio. Né? Que é o que, imagino que é o que você quer ver, de fato, né? E se você quer mesmo que essa pessoa que você ama pare de beber, eu recomendo que você tome cuidado para não ficar tentando provar que essa pessoa está enganada ou que essa pessoa está errada. Você entendeu bem o que eu disse?
cuidado para não ficar tentando provar que essa pessoa está enganada ou está errada. E eu sei, tem gente que me escutou agora e pensou, peraí, Vitor, como assim, cara? Você está ficando doido? O que eu vou fazer então? Ele está errado. Ele está errado porque, ou ela está errada, ele faz uma série de coisas que estão erradas, está enganado, ela está pensando uma coisa que não é realista. Ela precisa mudar essa mentalidade dela. Tá, beleza. Essa é a situação. Agora, beleza, precisa. Agora, como fazer isso? Tá? Então calma, beleza? Tem jeitos que faz que piora, outros que não. Aí tem gente que acaba escutando isso e pensa, então Vitor, você está dizendo que é para eu ignorar ele? Ignorar tudo que está acontecendo? Que é para eu me calar? Que é para eu, ou até pior, é para eu dizer que ele está certo então? Que negócio é esse? Não, não é isso. Porque às vezes eu sei, no meio do furacão pode ser que você pense assim, olha, ou é algo agressivo ou é algo passivo. Não, tem um caminho alternativo, tá? Eu não estou dizendo aqui para você não fazer nada, deixar a bebida rolar solta e fingir que não tem nada acontecendo só para evitar discussões, né? Tem gente que já fica achando que é isso, mas não é. O que eu estou falando para você é para você não ficar, sabe aquela postura professoral de dono da razão, que você, às vezes não é nem uma argumentação, né? Até falo para minhas alunas assim, você está palestrando. Você começa a palestrar, você vai lá dar uma palestra para o alcoolista sobre os problemas que ele pode ter no futuro, que problemas esses que talvez hoje ele nem está preocupado, ou problemas até que ele já sabe. E não é porque ele é egoísta, não, e às vezes cuida para não colocar coisas na cabeça, né? Você tem uma frase que diz assim, odeio o jogo, não odeio o jogador, isso não é uma questão do alcoolista, é uma coisa pessoal dele, é um jeito que a mente funciona. E que a dinâmica do alcoolismo se aproveita desse jeito que a mente das pessoas normalmente funciona e traz esse enrosco. Que se você entender essa dinâmica, te ajuda a desenroscar. Tá entendendo? Não é uma questão, porque ele não te escuta, porque ele não se importa com a sua opinião. Não é por isso. A maior parte das pessoas não funcionaria essa abordagem para uma mudança. A maior parte das pessoas não receberia bem o jeito que às vezes a maior parte das pessoas fala com o alcoolista, né? Porque, e pensa comigo, você acha que ele não sabe que o álcool faz mal para o fígado? As pessoas em geral até são imediatistas. O ser humano normal, a maioria das pessoas são imediatistas. E o álcool, né? Ele em especial deixa a pessoa mais imediatista ainda. Por conta da forma com a qual ele age no cérebro, tá? Tem outros vídeos que eu falo sobre isso, mas por conta pela forma que ele age no cérebro. E os argumentos racionais não são o que faz o alcoolista beber. A gente fala, Vitor, mas olha só, ele não tem razão, e eu tenho, então eu preciso mostrar para ele que eu tenho razão. Não é, ele não bebe ele não bebe por motivos racionais. Eu não conheço alguém que já bebeu por motivos racionais. Pelo menos recentemente, né? Porque ninguém para pensar e pensa, não, deixa eu calcular aqui, eu vou beber porque realmente isso faz sentido e a longo prazo vai deixar a minha vida mais saudável, vai aumentar a qualidade da minha vida. Ninguém para refletir sobre isso. A pessoa vai lá e bebe por motivos muito mais até, vamos chamar aqui para simplificar, de motivos emocionais, vamos dizer assim. Não é uma decisão racional e refletida, né? E quando você... e ninguém bebe, né, porque parou para refletir sobre os argumentos racionais. E quando você palestra com o alcoolista, você vai machucando a sua relação com ele ou com ela. E a tendência que tem é de essa pessoa não te ouvir mais. E aí começar a levar discussões, porque daí vai ferir o ego dele, vai ferir o seu ego, porque daí ele vai reagir mal, ele vai se defender de você e vai fazer ele querer beber mais ainda. E você, mais frustração ainda. E aí vai começar um rolo, né? Um ciclo negativo. E por que isso acontece? Porque quando você faz isso, de falar dos males do álcool, quando você tenta expor a parte negativa, mesmo você tendo razão dessa forma, você não está só expondo... Parece, né? A gente parando para pensar agora, veja se não faz mais sentido. Claro, é mais fácil agora ouvindo eu falar, mas presta atenção. Você não está só expondo ou discutindo racionalmente sobre os fatos. Porque se fosse uma discussão racional sobre os fatos, aí faria sentido. Olha, estamos debatendo fatos, mas não. Quando a gente debate, discute com alguém ou conversa com alguém sobre o comportamento do outro, sobre a crença um do outro, tem uma tendência a pessoa sentir, não é só fatos que estão em jogo. Tem a ver também com a autoestima, o senso de valor de uma pessoa. E é natural ela não te ouvir mais... também, porque ela pode começar a sentir que, por mais que você tenha razão,
mas ela pode começar a sentir que dessa forma colocada a sua opinião como um ataque à liberdade. E se tem uma coisa que o ser humano tem uma necessidade maior até do que o instinto de sobrevivência, é o instinto de liberdade. É um instinto de liberdade. Então, quando uma pessoa sente que a liberdade está sendo ameaçada, a tendência é ela não ouvir mais. E aí a parte emocional dessa pessoa vai emperrar o raciocínio dela e ela vai ficar gastando mais energia mental para se defender das suas explicações do que, de fato, para ouvir o que você tem a dizer. Ou, mais ainda, o que é mais importante ainda, é essa pessoa poder refletir sobre os pontos de vista dela mesma que são a favor de mudança. Porque às vezes ela está tão preocupada em não dar razão para você, ou de defender a liberdade dela, que mesmo aquele pequeno grão de pensamento sobre a mudança, sobre ele querer parar de beber, talvez não apareça muito. Porque tem aquela que está muito mais voltado, talvez nesses momentos, quando isso acontece com frequência, a provar um ponto. Aí não interessa mais qual é a verdade. Interessa, daí você começa a ficar ressentido também, a maior parte das pessoas, é natural isso, mas se você começa a entrar nessa briga, você vai querer brigar pela verdade, pela razão, e brigar pela razão não é brigar pela verdade, brigar pela razão não é brigar pela solução, e aí passa os dois a se fechar mais. E o alcoolista acaba fazendo o quê? Acaba ficando até mais resistente a parar de beber. Não é só o seu relacionamento que passa a ficar ruim com ele. Isso significa o quê? Que quando você tenta provar racionalmente, na base dos fatos, você tem grandes chances de ver o alcoolista mais convencido do que o contrário. Por quê? Como eu te falei, isso vai despertando essa coisa de perder, esse raciocínio de competição, esse ataque à autoestima, essa sensação de que está sendo criticado, vai despertando sentimentos desagradáveis. Sentimentos que você deve conhecer, todo ser humano já sentiu coisas assim, mas esse tipo de sentimento é desencadeado também quando o alcoolista ouve essas coisas. Sentimentos do tipo raiva, vergonha, culpa. Daí fala, o meu familiar, olha, ele é sem vergonha, eu falo pra ele o quanto ele tá destruindo a nossa vida, e aí ele vai lá, não fala nada, ou finge que não bebeu e bebe escondido, ele não se importa. Às vezes não é que ele não se importa, às vezes é que ele está se sentindo culpado e aí ele faz o quê? Ele começa a se fechar, ele começa a defender os sentimentos dele de uma maneira frágil, claro, né? Isso não é uma maneira madura de resolver, mas é claro, por isso que a gente está falando de uma pessoa que tem um problema com álcool. E aí o que acontece? Ela vai se fechar e ela vai se defender dos sentimentos como? Minimizando o uso de álcool, escondendo de você que bebe, ou escondendo de você o quanto bebeu, ou vai arrumar uma desculpa para não mudar. Ou vai começar a caçar encrenca com você. Aí você vai ficar mais irritado ainda com ele. Não é mesmo? Já aconteceu isso na casa de alguém aqui que está assistindo? Me conta se esse enredo não é comum. Aí tem gente que... Ou pior, tá? E eu digo que talvez é pior, eu digo isso para a gente refletir juntos aqui. Pode acontecer uma coisa pior. Ele pode concordar com você. Ele pode dizer, não, é verdade. Tá tudo errado, o que eu faço tá tudo errado, e ele começar a entender que isso é um problema de caráter, e ele pegar isso e se sentir culpado, e lidar mal com essa culpa, lidar mal com essa vergonha, e aí fazer o quê? Ele tentar ficar sem beber durante os dias, fazendo força, mas uma motivação fraca, uma motivação que não vem de dentro, e daí vai durar pouco, porque tem uma base frágil, não é porque ele não se importa com você, tem a ver com a natureza, vamos dizer assim, com os ingredientes daquela parede. Se a gente vai fazer uma parede para ser bem sólida, imagina que a sobriedade de quem você ama seja uma parede. E a forma que você se relaciona com ela pode estimular mudanças nessa pessoa, positivas ou negativas. Vamos pensar nas positivas, mudanças positivas que levem à sobriedade. Vamos dizer que você foi lá e falou sobre os males do álcool. E aí isso faz, às vezes, você ameaça ele, às vezes, ou ela. E ela se sente mal com aquilo e isso funciona por uns dias. Essa pessoa para de beber por uns dias. Essa parede que foi construída, a gente poderia dizer que essa parede foi construída com um material muito frágil. Aí tem gente que pode olhar e falar assim, não, Vitor, mas parece mais sem vergonha na cara ainda, porque ele consegue ficar uns dias sem beber. Depois que eu jogo a verdade na cara dele, ele fica uns dias sem beber.
Porque tem gente que acontece isso. Mas por que daí volta a beber de novo? Porque essa base que construiu a parede da sobriedade estava frágil pelos elementos que existiam nela. Por isso que eu foco tanto e eu me dedico tanto em te mostrar a complexidade desse assunto, para que você tenha também uma base de entendimento sobre o que é necessário para você gastar menos energia, para você conseguir resultado mais rápido. Isso é importante para você conseguir esses resultados mais rápidos, você entender isso melhor, para poder saber que tipo de ingrediente você coloca nessa parede, para que seja uma parede sólida, né? E até tem um autor de um livro, um best-seller, né? Um livro mundialmente famoso, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É o Dale Carnegie, que ele diz o seguinte, que a melhor forma de você convencer uma pessoa a fazer qualquer coisa ou a mudar de opinião é essa pessoa sentir que a ideia foi dela. A melhor forma de você convencer uma pessoa é você fazer ela sentir ou permitir que ela sinta, muitas vezes, que a ideia foi dela. Deixa ele sentir que a ideia de parar de beber é dele. Leva isso no seu pensamento. Vitor, como fazer? Calma. Leva isso no seu pensamento. Beleza, reflete um pouco sobre isso. Porque a gente tende a fazer muito mais aquilo que a gente acha que foi ideia nossa. Não é natural o nosso cérebro obedecer alguém, não é? Não é. A gente luta contra isso. É um instinto inicial de lutar contra obedecer alguém. Então, se você colocar as informações de uma forma que faça pensar que a ideia foi dele, aí você vai estar colocando ingredientes mais sólidos nessa parede. E para fazer isso, você vai precisar entender o ponto de vista dele. E nós não estamos falando de fatos. Estamos falando de crenças, ideias. Vitor, mas eu acho tão estúpido ele beber, eu não vejo motivo para isso. Claro, olhando do seu ponto de vista, pode ser estúpido, não faz sentido na sua lógica. Mas nós não estamos falando da sua lógica. A sua lógica é a sua lógica. A lógica do outro é uma outra lógica. Ele enxerga o mundo de um outro ângulo, de outras experiências, de outras consequências. Então, você começar a entender melhor como é que essa pessoa enxerga essa coisa, já vai dando mais ferramentas para você poder modificar isso. Porque você vai começando a conhecer o território inimigo, vamos dizer assim, né? O território que você quer modificar. Então, assim, e as pessoas, a gente em geral, a maior parte das pessoas, somos descuidados em escolher aquilo que a gente acredita. A gente vai acreditando e vai nutrindo crenças, às vezes muito fracas, sobre várias coisas da vida. E vai acreditando naquilo durante muito tempo. Mas a gente não tem esse mesmo desapego para abandonar uma crença. Porque por mais que a gente não se apegue tanto a acreditar em alguma coisa, para parar de pensar de uma forma, a gente tende a relutar. Ninguém gosta de dizer ou que pensar que está errado. Ninguém gosta de pensar que está errado. Tanto que muita gente, quando pega uma live minha um pouco mais pesada no começo, fica até brava, né? Porque não me conhece ainda. Aí vem naquele dia, ela sentiu que eu falei alguma coisa, que ela sentiu que eu estou criticando, que eu estou mostrando um erro. E, claro, erros que a gente encontra podem ser oportunidades para a gente encontrar soluções. Mas é ardido, né? Fala a verdade para mim, se não é ardido muitas vezes, a gente olhar para uma coisa que a gente está errado. Natural. E para o alcoolista isso é amplificado. Porque ele está errando muito mais. A maior parte das vezes ele está errando muito mais. E tá errado parece que faz se fechar. Porque quando realmente está errado, parece que se fecha mais ainda de olhar que está errado. Para o alcoolista, muitas vezes. E daí eu quero te contar uma história, porque tem gente que ainda fica muito apegada a falar sobre os males do álcool. Deixa eu falar então, Vitor, olha só. Essa pessoa está enxergando o mal que o álcool faz, ela não parece que não enxerga. Porque olha só, o meu familiar, ele tem pressão alta. E eu não sei se você sabe, Vitor, mas quem tem pressão alta não pode beber. Porque a bebida vai atrapalhar a medicação para pressão. O meu familiar, Vitor, ele tem diabetes. Quem tem diabetes não pode beber. Então, como é que eu faço? Não tem um vídeo? E por que você não grava um vídeo, Vitor, explicando sobre o álcool e a pressão? Aí eu envio esse vídeo para ele, Vitor, resolvido. Por que você não grava um vídeo, Vitor, explicando sobre o álcool e o risco de demência? Porque o álcool é perigoso para o cérebro, não é mesmo, Vitor? É. Por que você não grava um vídeo sobre isso para eu enviar para o meu familiar?
E aí eu vou te contar uma história para ver se essa crença às vezes sai um pouco da sua cabeça ou se pelo menos enfraquece ela, tá? Buscando te ajudar no objetivo de fazer quem você ama parar de beber. Mas é o seguinte, uma vez, quando eu trabalhava no meu consultório em Porto Alegre, e eu atendia ainda naquela época alcoolistas, veio uma vez um médico radiologista que estava começando a ter problema no fígado. E olha só, o médico radiologista é aquele médico que é especialista em exames de imagem. Sabe, raio-x, chapa de pulmão, ou aqueles exames de imagem, aquele exame de exames de imagem, acho que você sabe o que é isso, né? Exame de imagem, raio-x, ultrassom, entre outros. E aí, o que acontece? Ele estava tendo um problema no fígado por conta de álcool. E ele já tinha alteração nos exames de sangue por conta do problema de álcool. Ele tinha alterações no sangue também, porque mostrando que tinha já problemas no fígado pelo uso do álcool. Então não era uma coisa qualquer, e ele sabia, ele é médico, né? Ele sabia o que estava acontecendo. E o que acontecia? E ele, uma das formas de ver que o fígado não está legal, naquela situação lá, era fazer um ultrassom no fígado. E olha, pasme, ele fazia todo mês, ele próprio, em si próprio, colocava o aparelho na barriga para ver como é que estava o fígado dele. Você acha que esse ser humano altamente inteligente, altamente conhecedor da saúde da doença, um médico, especialista em radiologia, ele sabia o que estava acontecendo com ele? Ah, ele não se preocupava com o fígado? Não. Ele queria morrer? Não, ele não queria morrer. Te garanto, ele não queria morrer. E aí o que acontece? Eu comecei a conversar com ele, chegou lá ele e chegou a esposa dele, e quando eu comecei a conversar com ele para entender o que fazia ele seguir bebendo, e ele me dizia que ele seguia bebendo e tinha medo de ter problema ao mesmo tempo. E ele me disse o seguinte, na verdade o que ele veio perguntar para mim foi o seguinte, ele pediu para a esposa dele esperar fora do consultório, e eu vou ensinar com essa história mais uma sacada para vocês, que é a seguinte. Ele pediu para a esposa sair do consultório e veio conversar comigo. Daí ele falou, Vitor, sabe o que é? Eu vim aqui porque me indicaram para eu consultar com você, que você entende bastante de alcoolismo, e eu quero que você me ajude a entender se por acaso eu sou um alcoólatra, Vitor. Sabe por quê? A minha esposa, ela diz que eu sou alcoólatra, e eu quero tirar esse tema, eu quero que você me avalie aqui e diga se eu sou ou não sou alcoólatra. E aí, o que eu poderia ter feito nessa hora? Eu poderia ter sido trouxa, ingênuo e vamos dizer assim, ingênuo talvez, né? Não vou ser pesado comigo. Mas poderia ter sido bobo e cair na armadilha de avaliar com ele os critérios de alcoolismo. Nem precisava. Mas eu poderia pegar o livro, que eu estava lá com o livro, vamos olhar esses critérios juntos. Mas ia ser uma atitude muito ingênua. Porque muitas vezes o jeito que o alcoolista, ou até o jeito de quem começa a fazer o alcoolista parar de beber, apresenta uma pergunta, ou apresenta um problema, precisa ser olhado mais a fundo. Se eu tivesse entrado nessa de, você é ou não alcoólatra, não ia sair do lugar. Eu ia trazer todos os critérios, que eu já vi esse filme, muitas, centenas de vezes. Ele ia sair dizendo que, olha, eu não concordo com você. Não tem, porque a gente ele me convidou para um debate racional. Não. O debate racional, os dois, eu e ele, a gente ia perder os dois. Mas o que eu fiz? Eu não discordei, nem concordei, mas naquela hora o que eu fiz? Eu comecei a falar, mas o que te faz pensar isso? Por que você está com essa dúvida? Me ajuda a entender. Né? Porque o médico pode pegar os critérios de alcoolismo, olhar lá e rapidamente ver, né? Não é bem isso que ele queria. Eu acho que o que ele queria, né, na hora, naquele primeiro momento, era mostrar para a esposa dele que ela estava errada. O Vitor falou que eu não sou alcoólatra, assim como você diz, então você que é uma chata. Talvez você entrasse para esse caminho, né? Mas não foi esse caminho que a gente foi. Porque eu já imaginei isso. E daí o que acontece? Eu comecei a perguntar para ele, eu ouvi, o que fazia ele estar preocupado com isso? O que estava acontecendo melhor? Por que ele estava preocupado com saber se ele era alcoólatra ou não? E aí ele foi se abrindo aos poucos, né? Aí ele disse assim, olha, Vitor, a verdade é que quando a minha esposa me diz que o álcool está fazendo mal para a minha saúde, eu fico com mais vontade ainda de beber. Porque é o meu jeito de me rebelar. E ele até me disse que ele tinha dificuldade de expor o ponto de vista dele. E daí, conversando com ele, fez muito sentido. De ele ser uma pessoa que, claro, tinha um alcoolismo, claro que tinha alcoolismo. Mas, além disso, como é que se apresentava esse alcoolismo? Muitas vezes ele era um cara que, no trabalho, ele era um chefe, ele era um cara muito reconhecido, mas em casa ele não conseguia se impor
no relacionamento com a esposa, de uma forma saudável. Ele era muito passivo na conversa com a esposa para defender as preferências dele. E a esposa era um pouco mais, vamos dizer assim, enfática. Ela conseguia defender melhor as ideias dela. E aí ele acabava lidando mal com os sentimentos dele e bebendo. E ficava com mais vontade ainda de beber, como que para se impor. E a esposa ficava mais irritada com ele porque ele bebia, e aí ele ficava mais fechado ainda porque ele estava irritado com a esposa. E aí alguém poderia dizer assim, né? Alguém que está chegando agora, assim, o que esse moleque tá defendendo o alcoolista, que tá dando desculpa? Esse alcoolista tá dando uma desculpa e você tá querendo dizer que faz sentido, Vitor? Que é isso, Vitor? Você tá ficando louco? Não. Você pode pensar, né? Pode parecer. E eu sei que às vezes, qualquer coisa que o alcoolista diga, às vezes numa orelha que já está cansada, pareça uma desculpa. E seja difícil diferenciar o que é uma desculpa e o que é uma informação que pode te ajudar. Mas calma, olha, observa um pouco melhor. Desculpas são diferentes de justificativas. Desculpas são mentiras que uma pessoa conta para si e para outras para não agir. Justificativas são razões que uma pessoa dá para si, ou talvez para outros, para agir. Você percebe que ele me trouxe de uma forma que existe um jeito de trabalhar para que pelo menos essa desculpa quebre? Você percebe que agora não é mais um raciocínio, eu bebo porque eu quero, não sei o que. Mas olha, existiu uma lógica que traz um problema, e um problema possível de ser modificado de alguma forma, então beleza, já tem elementos para fazer alguma coisa. Agora, colocar isso em prática para ver o que acontece é uma boa forma de avaliar, olha, se é para cá, se é para lá, e ajustar. Por isso que é importante olhar um pouco mais a fundo o que acontece. Por isso que é importante, às vezes, aquela dúvida que você está pode não ser aquilo que você precisa saber. Você está entendendo? Você pensa, ele só dá desculpa, ele só está mentindo. Não, calma. Então vamos olhar. E se você acha que é uma desculpa, e mesmo assim, mas quem eu amo, eu falo as coisas e o meu esposo ele diz que ele bebe mesmo eu falando para ele, ou o meu filho fica se escondendo de mim, então eu fico mal com isso. Começa a pensar, será que você não está fazendo sem querer? Porque eu duvido que a esposa dele queria incentivar o alcoolismo dele. Porque, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a esposa, sem querer, lógico que sem querer, eu tenho certeza que é sem querer, a esposa dele acabava reforçando o alcoolismo, reforçando a resistência nele. Porque você defender as suas ideias e defender o seu espaço assim, sem sensibilidade ao espaço do outro, também é uma forma ruim de se impor. E qualquer um pode cair nisso se não estiver atento. E com o alcoolismo isso faz muita diferença. Então, assim, você jogar na cara do alcoolista, você cobrar ele, você fala, mas eu fico muito mal, Vitor, eu não aguento, eu fico muito ansiosa e eu acabo jogando tudo na cara dele. Eu acabo cobrando dele que ele me dê satisfações, ou você tem que enxergar o quanto você faz a gente sofrer. Aí o que acontece? Você fica muito ansiosa e você acaba descarregando nele ou nela. Né? Eu entendo isso, eu quero que você só observe isso. Que você descarrega, talvez, muitas vezes, porque você está com uma emoção muito intensa, você está ansiosa, você está com medo, você confia na estratégia de jogar na cara dele, às vezes sem perceber, você confia nessa estratégia. Porque essa estratégia, por mais que ela, às vezes, de jogar na cara, de mostrar os males que o álcool faz, por mais que ela não dê resultado para ele parar de beber, se você costuma repetir muito isso e você fica muito ansiosa sempre e acaba falando aquilo até que você não quer mais falar, sabe o que pode estar acontecendo? Essa sua atitude de falar, de jogar na cara, pode também estar sendo um comportamento que está sendo reforçado. Como assim? Sabe que quando você fica com raiva e você xinga alguém, o que acontece com a sua raiva? Ela aumenta ou diminui? Tá, discutivelmente, diminui. Tirei um peso das minhas costas. Falei aquilo que eu queria. Trouxe justiça para o mundo. Então tinha um sentimento desagradável, você tomou um comportamento que, por mais que ele não ajudava para o seu objetivo, aliviou o seu sentimento. O que isso faz? Vicia. Isso que claro, estou usando esse termo grosseiro, mas para dizer assim, vício, né? Vicia.
É como se fosse uma pessoa que usa uma estratégia que não ajuda a longo prazo, que não ajuda a trazer uma vida melhor, mas essa estratégia é repetida porque ela de alguma forma alivia sentimentos. Pronto, viciou. Claro, não é igual ao álcool, mas é uma lógica semelhante. Porque daí da próxima vez que acontecer isso, você vai querer jogar na cara de novo. Porque isso alivia de uma certa forma, mas não te ajuda. Percebe? Então é o seguinte, porque você sente às vezes que está fazendo alguma coisa. Porque às vezes você está tão ansioso ou tão ansioso que você fica, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes você faz isso porque alivia, porque te dá uma sensação de, pelo menos eu estou fazendo alguma coisa. Mas na verdade você está fazendo um gol, né? Vamos dizer, um jogo de futebol, você fez gol, mas foi um gol contra. Porque, de novo, a decisão de beber não é racional. Igual a sua decisão de falar assim não é tão racional. Né? Quanto mais consciência você toma, mais você consegue tirar isso do piloto automático negativo. Por isso que eu gosto de explicar bem essas coisas. Porque quanto mais consciência você toma, mais controle você vai tomando da sua vida. Certo? Tem gente que dizendo, eu já percebi e não faço mais. Mas é um processo, né? Não é assim, a pessoa começa, percebe, e aí tem clareza, e aí começa a organizar os comportamentos. Porque, claro, você quer fazer algo, né? E eu acho que é importante que você faça algo, mas que você faça algo que leve ao seu objetivo, sem se desgastar desnecessariamente. E eu tenho uma aluna, tá, que sempre que o esposo chegava em casa, ela mostrava o prejuízo do álcool, ela tentava fazer ele enxergar o mal que o álcool causava da seguinte forma: ele chegava embriagado em casa e ela dizia assim, mas você bebeu de novo? Você já falou isso para quem você ama? Mas bebeu de novo? Vitor, mas é uma frase tão curta, né? Mas é igual uma agulha, né? Uma agulha. Porque além de falar isso, ela ficava fechada, frustrada por dias, porque ela entendia ele beber como um ataque pessoal. E ela acabava descarregando a frustração nele. E ao invés de ele ouvir ela, durante décadas isso estava acontecendo. Ele negava os problemas. Você está exagerando. Aí ele ficava bravo com ela. E aí ela ficava brava com ele de novo. E ela conta que hoje, né, depois que ela começou a se dar conta disso, depois que ela começou a aplicar tudo que era necessário, né, uma das coisas foi mudar isso. Ela me conta que agora ele parou de beber, já está chegando no 3º mês de sobriedade, depois de décadas. Pela primeira vez ele parou de beber, e ela me conta que hoje ele fala uma coisa que ela nunca tinha ouvido sair da boca dele. Que é o seguinte: hoje ele está sem beber, né? E ele enxerga o tanto que ele fez mal para ela, o quanto ele fez ela e os filhos sofrerem. E sabe qual é o negócio? Porque para uma pessoa abrir uma coisa dessas para você, dizer isso na sua cara, isso é muito poderoso. Você percebe? Eu enxergo isso, mas não de uma forma assim, eu enxergo isso e isso me sobrecarrega. Não, eu enxergo e eu reconheço o mal que eu fiz para você. Isso é um sinal de grandeza muito forte. Isso é um sinal de capacidade muito forte. Isso é um indicativo de mudança muito grande. Porque, além de dizer isso, claro, permanece com outros comportamentos que condizem com a responsabilidade, de assumir responsabilidade pelo que fez. Só que isso não era possível. E ela tentava fazer isso de várias formas. Por quê? Porque é como se tivesse, né? Quem acorda primeiro de um incêndio tem a chance de salvar aqueles que estão dormindo. Foi isso que ela fez. Ele estava, vamos dizer assim, dormindo, ele não tinha interesse na mudança, ele não tinha compromisso com a mudança. Ela acordou antes que ele. E ela foi lá e fez o que era necessário. E aí, estalou, ele acordou. Aí ele viu, e agora ele enxerga o mal que faz. E esse mal de uma forma que não diminui ele, de uma forma que não humilha ele. Mas mesmo sem diminuir, sem humilhar, já imaginou como isso deve ser pesado? Ele vai carregar isso pro resto da vida. Isso aconteceu. E uma das coisas mais importantes que ela me conta que fez, uma das coisas importantes, né, entre várias coisas que ela fez, mas essa é uma coisa importante, foi parar de tentar esfregar na cara dele que ele estava errado. Ele estava errado, claro que ele estava errado. Mas esfregar na cara da pessoa não ajuda, né? E isso começou a abrir uma oportunidade para ele perceber
e assumir a necessidade de mudança sem ser necessariamente um confronto. Eu sei, cara, talvez se for a primeira vez que você está me ouvindo falar nisso, você vai precisar parar, dormir um pouco e refletir sobre o que eu estou dizendo, porque tem muita gente que é tão acostumada a viver num raciocínio de dominação, de confronto, de provar que tem razão, que acaba achando que, olha, ou eu esfrego na cara, ou eu finjo que não aconteceu nada. Como se só existissem essas duas coisas. Então, para refletir sobre isso. Poxa, mas é verdade, né? Não tem só essas duas opções na vida. Ou eu esfrego na cara ou eu finjo que não acontece nada. Não dá para ser assim, né? E certamente você não é assim com todo mundo. Só que às vezes as emoções mais intensas vão ser com a pessoa que você espera mais coisas, que é o alcoolista. Né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, e outro jeito errado, tá? Porque às vezes quando eu falo isso, a pessoa entende uma coisa sutilmente errada. Porque é uma mudança de raciocínio, né, para muita gente. É pensar o seguinte, beleza, Vitor, eu não vou ficar tentando provar que eu tenho razão, eu vou tentar ouvir mais o lado dele, e eu vou dar mais umas dicas ainda, mas eu não vou tornar essa conversa uma competição aqui. Eu não vou tornar uma palestra que eu vou dizer para ele vai ter que me ouvir e cala a boca. Não é, tá bom, eu não vou fazer isso, entendi. Isso não é importante, faz sentido, Vitor. Mas daí a pessoa pensa e fala o seguinte, olha, então eu vou começar a tentar mostrar para ele que ele está errado de formas diferentes, sutilmente diferentes. Porque tem gente, tá? Não você que está me assistindo, mas tem alguém em algum lugar que ainda fica com a vontade, aquele ciricutico, aquela vontade de enviar vídeos mostrando os malefícios do álcool, ou marcar ele em postagens que falem sobre o álcool mata famílias. Coisas horrorosas, né, cara? Que o alcoolista, você acha que vai olhar para uma coisa dessas, ou vai pegar e mandar num grupo do WhatsApp, parem de beber, porque o álcool faz as crianças sofrerem. Quem bebe, quem é alcoolista é um pai ruim. E aí vai lá e posta uma imagem na internet, no grupo do WhatsApp, dando uma indireta. Porque indireta também, cara, incomoda. Você já deve ter recebido uma indireta dessas, né? Você já deve ter recebido, não exatamente, claro, mas você consegue entender quanto isso, indireta também é uma coisa que provoca de uma forma negativa, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é eu acho que é interessante, escuta bem, eu acho que é interessante você conscientizar ele sobre o álcool, tá? Não estou dizendo, vamos fingir que nada aconteceu. Calma, beleza, conscientizar, tá? Vamos colocar, isso é um objetivo. Agora, a gente tem que pensar, beleza, conscientizar sobre o álcool. Tem várias formas, a gente falou de várias formas que não são interessantes. Beleza, tá, essas você não faz. Começa não fazendo essas, tá legal. E aí, e tem várias, tá? Tem várias, não daria para fazer isso um vídeo. Eu peguei aqui e não iria dar para fazer um vídeo só sobre... Tem muitas formas de fazer isso. Mas eu vou te dar uma ferramenta aqui, que é uma grande ferramenta, que é relativamente simples. Relativamente, tá? Porque detalhes importam. Para você colocar ele para pensar, para você estimular o raciocínio dele. Dentro do ponto de vista dele, para você estimular o raciocínio. Porque se o que eu estou falando até agora são formas de você fechar o raciocínio, agora eu vou te mostrar uma das formas de abrir o raciocínio. Porque estimular a reflexão é uma forma de estimular qualquer pessoa a tomar decisões melhores. Tá? E um exemplo dessa ferramenta que a maior parte das pessoas ignora, que é uma ferramenta muito poderosa, se bem feita, que força o cérebro a refletir, que é fazer perguntas abertas. Para quê? Para guiar o entendimento dele para entender ou para refletir a respeito de aspectos, sem forçar a barra, de coisas que hoje para você são óbvias. Porque para você tudo é muito óbvio. Comparado com o jeito que o alcoolista enxerga o problema com o álcool, você percebe? Para pensar, para você é muito mais claro que é melhor que ele pare de beber. Para ele não. Então para você uma coisa é óbvia. Para ele não é. Então beleza, então você vai perguntar de uma forma aberta. Só que para você perguntar, fazer perguntas abertas, eu já vou te dar exemplos, você vai fazer isso para que ele possa refletir. E existem elementos fundamentais para que uma pessoa possa refletir de verdade, que é sentir que tem liberdade, sentir que não vai ser julgado
partir daquilo que ele vai falar para você. Às vezes isso é desafiador. Mas com o treino isso tende a ser até mais leve para você. Mas olha só, mas se você só vai conseguir usar isso bem se você realmente tiver dentro do seu coração uma intenção de entender o ponto de vista dessa pessoa ao invés de competir pela razão. Porque alguém me perguntou aqui no chat até, Vitor, por que eles se acham tão poderosos? Cara, todos nós temos uma tendência a achar que todos nós podemos cair na ideia de achar que nós somos poderosos. Não monopoliza isso para os alcoolistas. Todos nós podemos começar a se sentir, querer nos colocar como poderosos. Tem um pouco de como as pessoas podem defender a sua autoestima, né? Poderosos, certos, todo mundo, é uma coisa que todo mundo gosta de ter razão, prefere, é mais gostoso. É o caminho mais preguiçoso do cérebro. Porque quando a gente percebe que a gente está errado, a gente precisa fazer força. E o nosso cérebro não gosta de fazer força. Ele prefere, às vezes, até sofrer do que fazer força. Né? É um instinto natural, de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá. Porque você só vai conseguir usar isso bem se você sair dessa mentalidade de poder, de dominação. E as pessoas tendem a se abrir quando elas se sentem compreendidas. E a se fechar e a se defender quando elas se sentem julgadas ou criticadas. Né? E aí, então a chave para você conseguir fazer isso é uma mistura de duas coisas. E isso aqui eu não estou dizendo que isso tem que nascer com você. Não, isso é uma postura intencional. De você, intencionalmente cultivar o comprometimento com a conexão, não com a razão, com a conexão, comprometimento e uma palavra que vai parecer que talvez possa para algumas pessoas parecer o oposto. Comprometimento com a conexão e desapego. O que é isso? Deixa eu explicar algumas outras formas. Como é que eu posso ter comprometimento e desapego ao mesmo tempo, Vitor? Não parece meio maluco isso? Se você parar para pensar, pode soar estranho. Eu vou estar comprometido e desapegado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, agora, fazendo essa live para vocês. Eu fiz um roteiro, né? Eu organizei umas ideias, eu organizei o que eu ia falar, para tentar apresentar isso da forma mais didática que eu fosse capaz. Eu tenho interesse em fazer isso da melhor forma possível. Isso é comprometimento. Agora, se enquanto eu fizer a live, eu ficar pegado em cada detalhe, e às vezes eu posso acabar sem querer me pegando demais em cada detalhe, para ter certeza que eu não vou errar em momento nenhum. Se eu estiver apegado demais na perfeição do que eu vou dizer, ou apegado demais às pessoas gostarem dessa minha live, eu não vou conseguir falar o que eu tenho que falar. Porque eu vou ficar apegado demais em coisas que eu não tenho total controle. Então, comprometimento com a conexão e desapego do resultado. O que seria na sua situação isso? Seria a hora que você for fazer essas perguntas, você não vai fazer as perguntas esperando que ele reflita. Porque senão você vai ter a tendência a tropeçar para o controle. Você vai fazer essas perguntas de uma forma desapegada. Vou fazer essas perguntas, ao invés de palestrar, ao invés de tentar fazer convencer ele racionalmente, eu vou me comprometer em não entrar nesse jogo, vou me comprometer em tentar fazer ele refletir, mas eu não vou esperar, não vou forçar para que ele concorde. Agora, o que ele pense aquilo que eu quero que ele pense. Porque senão você vai ferir um princípio necessário para qualquer pessoa tomar boas decisões, que é sentir que a ideia é dela, que é sentir liberdade. Oi, Raquel. Oi, Luciana. Oi, Valsop. Então vamos lá. Como é que vamos fazer isso então? Vamos pegar um pequeno passo aplicável, que é o seguinte. Então, ao invés de muitas vezes palestrar ou falar sobre os males do álcool ou querer jogar as coisas na cara dele e virar uma disputa pela razão, você vai começar fazendo perguntas abertas. Vou dar um exemplo, tá? De um contexto, que é o seguinte. Quando ele chegar reclamando que algo deixa ele desconfortável, e você sabe que essa coisa tem a ver com o álcool, para você tá óbvio. E a vontade que vai dar é o quê? Claro, seu imbecil, é o álcool. Também, se não bebesse? Não, calma, segura. Você vai fazer o quê? Você vai chegar e você vai fazer uma pergunta aberta. O que você acha sobre isso? Como você enxerga isso que está acontecendo?
Porque você vai forçando nele um estilo mental diferente, um estado mental de pensar. Quando você fala, você não acha que você bebeu demais? Pronto. Ele vai falar não. Ou vai falar sim. Não vai pensar. Sim ou não, fecha. Você vai abrir o raciocínio. Então, se ele chega, por exemplo, reclamando de dor de cabeça, você sabe que é ressaca. Ao invés de dizer, claro, você bebeu igual uma esponja ontem, e se você parasse de beber, sua cabeça pararia de doer. Meu Deus do céu, vivo te falando, você não vê? Eu tenho razão. Não vai dizer que não é. Uma das coisas mais desagradáveis que existe numa conversa com alguém é alguém te aconselhar uma coisa que você foi teimoso, aí depois essa pessoa olha pra você e diz, viu como eu tinha razão? Mesmo, ainda mais se a pessoa tem razão, dói, né, um pouquinho, dói um pouco, né? Fala a verdade pra mim, é meio enroscado, né? Viu como eu tinha razão? E daí é o seguinte, você vai dizer o quê? O que será que tá te deixando com dor de cabeça? O que será que tá te deixando? Você não vai falar, você não acha que é o álcool que tá te deixando com dor de cabeça? Não, nem toca no álcool. Foca no problema. Ah, você tá trazendo um problema. Ah, que problema? Tá com dor de cabeça. O que você acha que tá trazendo essa dor de cabeça? Pra você tá claro, mas você nem tocou no álcool. Beleza, existe uma dor de cabeça, e o que você acha? E não ficar tentando induzir ele, ou nem indo atrás, menos ainda, nem indo atrás de remédio para dor de cabeça. Tá? Não vai atrás de remédio para dor de cabeça. Porque eu sei, tem alcoolista que tem dor de cabeça, de ressaca? Tem alcoolista que não tem ressaca ou não aparece a ressaca? Tem, e é pior ainda, tá? É um sintoma do alcoolismo mais avançado ainda. Mas, seguinte, e cuidado para não fazer uma pergunta aberta que ela é assim, ó, muita gente que me escuta entende que, beleza, então eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta aqui não faz não, cara. Mesmo que seja aberta, é a seguinte, por que você bebeu? Por que você bebeu? Né? Não dá vontade de perguntar? Eu queria entender, eu pergunto, mas por que você bebe? Porque ele não vai te dar uma boa resposta, porque essa não é uma boa pergunta. Ela parece uma boa pergunta, mas ela não é. Porque quando você pergunta por que você bebe, a pessoa ela não vai escutar você dizendo, olha, eu gostaria que você refletisse sobre os motivos de você beber. Ele vai te ouvir falar, você é um idiota, você não vê que o álcool é uma idiotice, é uma coisa idiota de se fazer? Por que você continua fazendo uma idiotice? É isso que ele vai ouvir você dizendo. Ele não vai ouvir você, e muitas vezes não importa nem o tom de voz. Porque às vezes o assunto álcool, dizer assim na cara, é tão batido e tão pegado para o alcoolista que ele qualquer coisa tão direta assim, no momento errado da mudança, no estágio errado da mudança, vai tender a fazer se fechar. Então não é porque bebeu, olha, o que você acha desses problemas que estão acontecendo com você? O que você acha? Deixando, ele vai sentindo, porque daí você vai estimulando ele pensar que a ideia foi dele. Essa é uma das dicas, tá? É uma das dicas, um dos caminhos possíveis para você começar a refletir sobre como fazer isso na prática.